Se a ideia aqui é aprender as regras do pôquer, as mãos, esse não é um lugar. O que a gente vai fazer é bem diferente. Isto é um manual sobre como se tornar um jogador profissional de verdade. Vamos mergulhar fundo na mentalidade, sabe? Naquilo que realmente separa o amador daquele que constrói uma carreira de elite nas mesas. Ok, vamos começar com a ideia mais importante de todas. Presta muita atenção nessa frase, porque ela resume tudo. O mercado de elite não está nem aí para sorte ou para um mês bom. Ele paga por quem a pessoa é. O jogo vira quando o foco sai de ter resultados e vai para ser o tipo de profissional que simplesmente atrai esses resultados. Eles viram consequência, entende? E para chegar lá, a gente tem um mapa. São 5 estágios. Primeiro, a base, o ser antes de ter. Depois, a gente constrói nossa armadura mental. Aí, vamos entender o que é liberdade de verdade. Quarto passo, a gente desenha a rotina que funciona. E por último, a parte final, a execução. Vamos um por um. Então, aqui está a regra fundamental. O sucesso não é algo que se persegue, é algo que se atrai. Ele é atraído pela pessoa que a gente se torna. No pôquer de alta performance, ficar parado e estagnar é o primeiro passo para a falência. É o começo do fim. A primeira grande decisão na carreira de um jogador está bem aqui. De um lado, a mentalidade fixa, de quem pensa ou eu nasci para isso ou não, e vê a crise como o fim do mundo. Do outro, a mentalidade proativa, que entende que a habilidade é músculo, se treina, e que a crise é uma chamada para ação, para estudar. Não precisa nem dizer em qual coluna o profissional de verdade vive, né? Agora, vamos falar de criar casca grossa. Resiliência não é um dom místico, não é mágica, é uma habilidade técnica. No pôquer, a adversidade, a porrada, não é um erro do sistema, é o próprio jogo, é uma feature, não um bug. Deixar de ser vítima e se tornar um estrategista começa exatamente aqui. É na hora da downswing que o teto financeiro de qualquer um é definido. Aí aparece o jogador submisso, que se acomoda na fase ruim, aparece o reativo, que gasta energia culpando o universo, mas aí tem o proativo. Esse cara é diferente. Ele aceita a realidade e foca na única coisa que importa, na única que ele controla, a própria ação. E agora uma pausa para reflexão. Com total honestidade. Quando as cartas não vêm, quando as bad beats se acumulam, qual dessas 3 pessoas assume o controle? A resposta para essa pergunta pode definir o futuro inteiro de uma carreira. Aqui a gente entra num conceito que muita gente não entende. A liberdade de ser um profissional não é fazer o que se quer quando se quer. Isso não é liberdade, isso é anarquia. Liberdade de verdade é ter autonomia e a disciplina para fazer o que deve ser feito. O nome disso é liberdade produtiva. É sobre ser o mestre do próprio tempo, não um escravo da procrastinação disfarçada de tempo livre. Porque, no fundo, tempo vago sem um propósito claro não liberta, ele aprisiona. E essa é a ferramenta fundamental para proteger essa liberdade. Cada não dito é um convite fora de hora, a uma distração, é um sim gigantesco para os próprios objetivos. A agenda de um profissional é sagrada, tem que ser protegida. E se a liberdade produtiva é o destino, a rotina é o mapa que leva a gente até lá. É preciso tirar da cabeça essa ideia de que rotina é prisão. Não é. Rotina é a arquitetura da alta performance. É como a gente mostra para o nosso cérebro o que realmente importa. Mas existem sabotadores. Os 5 erros que bloqueiam a evolução de qualquer um. Falta de um plano, distrações constantes, ignorar a saúde do corpo, estudar de forma passiva e usar muletas químicas. Cada um deles é um vazamento de energia e de potencial. Todo mestre passou por esse caminho. Primeiro, a ignorância de nem saber que não sabe. Depois, a dor de perceber as próprias falhas. Com muito esforço vem a competência e, finalmente, com repetição e dedicação, a ação se torna intuitiva. Isso é maestria. Chegamos à fase final, a execução, onde a teoria encontra a prática sob pressão. E o ponto crucial é que alta performance é, em grande parte, biologia aplicada. Ignorar o corpo, o sono, a alimentação é simplesmente jogar contra si mesmo. Guarde esse número. 5. 5 segundos. Esse é o tempo que o cérebro emocional sequestra o cérebro racional depois de uma jogada ruim. A solução tática? Use o time bank. Respire. Esse tempo é o que o córtex pré-frontal precisa para retomar o controle e impedir uma decisão desastrosa. Dentro do jogo, a regra de ouro é esta: o básico bem feito é o que é lucrativo. O jogo ABC, fiel ao que foi estudado, é o que constrói um bankroll.
Tentar ser o herói em cada mão é a receita para o desastre. É preciso confiar no processo, confiar no estudo. E essa matriz de tempo ilustra perfeitamente onde um profissional de elite investe seu tempo. Não no quadrante de apagar incêndios, mas no quadrante do decida quando. É aqui que moram o planejamento, o estudo, a prevenção, o verdadeiro crescimento. É o quadrante da proatividade. Então, para concluir, o mercado não é para os mais talentosos, é para os mais obstinados. Talento é comum. O que é raro, de verdade, é a atitude profissional implacável, dia após dia, sem falhar. Essa metáfora do jogador de futebol é perfeita. O profissional precisa ter essa necessidade visceral de vencer. Não é sobre esperar a vontade de jogar. É sobre a disciplina movida pela fome de atingir os objetivos. E isso nos conecta de volta à resiliência. A verdadeira medida de um campeão não está nas vitórias fáceis, mas na capacidade de absorver os golpes, levantar e continuar lutando, fiel ao plano, fiel à rotina. No final das contas, tudo se resume a isto. Não é falta de sorte, não é falta de oportunidade. O que geralmente falta é atitude. O sucesso é um esporte individual. A responsabilidade é toda de quem está na cadeira. Portanto, a mensagem final é simples e direta. Ação é tudo. É o único caminho.